Olá, gente, boa tarde. Eu me chamo Bárbara, eu sou a professora do terceiro ano na disciplina de programação de computadores e também levo eles ao laboratório de ciências. Nesse bimestre, nós vamos trabalhar com o livro Turing, que é um livro bastante interessante, um livro espetacular, onde vai nos ensinar a programar jogos, programar animações na plataforma Scratch, tá? Eu sei que para alguns eu sou nova, mas para alguns eu já trabalho há algum tempo. Então, aos que são novos, eu quero dizer que não é difícil, é fácil. Basta você querer e gostar bastante de jogar e de programar, que você vai aprendendo cada dia mais novas ferramentas, tá? Nós usamos o livro do Scratch, que é um livro que já vem junto com as apostilas de vocês, tá? Vocês têm ele em casa, eu vou mostrar aqui a capa para vocês, que talvez vocês não conheçam assim eu falando, mas mostrando a capa vocês conhecem, tá? O livro do Turing, ó. Esse livrinho aqui, a apostila da capa azul, que tem essa imagem aqui, é o livro que a gente trabalha, tá? E aí, nós trabalhamos em algumas plataformas para que a gente possa criar as nossas programações. Nós trabalhamos até agora na plataforma Scratch, tá? Eu já ensinei para alguns alunos como entra, como se registra e alguns já fizeram algumas animações e programações comigo. Para você que tem dúvida, que ainda não tem esse contato com a programação, eu vou deixar aqui em cima o link em um vídeo que eu ensino como entrar na plataforma Scratch e como criar uma conta, tá? Aí você vai lá, acessa esse linkzinho aí, assiste e aí você vai ter acesso a essa videoaula e você já vai aprender como se faz. E eu espero que a gente se dê muito bem nessa nossa nova trajetória. Nós vamos começar agora a unidade 2 do livro do Scratch do Turing de vocês. E aí espero que tudo ocorra bem. Agora vamos para nossa aula de hoje, tá ok? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara, tá? Na aula de hoje, nós vamos para a segunda unidade, que é Somos Testadores de Jogos, tá? E nessa unidade nós vamos aprender várias coisas interessantes, né? Como descrever como funcionam jogos de computador. Então, vou conseguir descrever. É um jogo multiplayer ou é um jogo que é somente um jogador? Então, conseguir identificar. Então, um jogo multiplayer é aquele jogo em que mais de um jogador vai conseguir jogar. Por exemplo, eu posso jogar em dupla, em trio, em grupo e assim sucessivamente. E o jogo que ele não é multiplayer vai ser somente uma pessoa que vai jogar por vez, tá? Usar a lógica para desvendar o que a programação vai fazer. Então, nós já vimos nas aulas anteriores que jogos são algoritmos, e algoritmos são sequência de dados. Então, eu vou criando uma sequência de dados, vou colocando o meu bonequinho para andar, para se movimentar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, e a gente vai continuar usando a lógica para fazer os nossos personagens se movimentarem. Testar suas previsões, ou seja, eu vou ter que testar, vou ter que pensar. Se eu botar esse comando, o que que meu personagem vai fazer, né? Se eu acionar esse comando, então tem que testar as previsões. Estar atento ao uso consciente dos jogos. Não é porque vocês vão aprender a programar jogos que vocês vão deixar de fazer outras coisas essenciais. É muito importante que a gente tenha tempo para tudo. Também tem o tempo offline, o tempo que a gente vai estar fora do computador e não 100% no computador. Programar e testar jogos no Scratch. Eu quero mostrar para vocês ainda nessa aula como tem vários tutoriais legais no Scratch de ensinando vocês a gravar jogos e como lá também tem vários jogos e animações bem legais que vocês podem acessar e tentar fazer igual, tá? Então, aqui é a primeira parte, né, da primeira página de vocês, que é a página 24 da nossa segunda unidade. E a gente vai voltar a falar sobre algoritmo, código e programação. Então, vamos aí para a página 25. Página 25 está dizendo o quê? Vamos aprender, que é jogos de computador, né? Jogos de computador são semelhantes a programas que você executou no Scratch. Eles são criados por programadores que geralmente trabalham em equipe. Então, nós somos programadores, nós trabalhamos juntos, né?
Eu dou aqui os comandos e vocês vão fazendo em casa e testando. Inclusive, teve aluno que conseguiu fazer aí, que a mãe me mandou o link, eu fiquei muito feliz em ver que vocês tentaram, tá? Continuem tentando. Quanto mais vocês tentarem, mais vocês forem descobrindo o Scratch, vocês vão ver que o Scratch é uma ferramenta bastante legal. Além disso, os programadores devem pensar cuidadosamente sobre o algoritmo que será usado na programação e como isso poderá influenciar no jogo finalizado. Com os passos ou as regras do algoritmo decidido, eles devem escrever o programa em forma de codificação, baseando-se no algoritmo que o jogador deverá desempenhar no jogo. Então, o programador, quando ele vai programar, ele não chega lá na frente da tela e fala, deixa eu ver o que eu vou programar aqui. Não, ele já vai com tudo arquitetado. Eu quero um jogo em que o gatinho vai andar e um morcego vai correr atrás dele, então eu já vou com tudo arquitetado. Sento lá na frente do computador, vou colocar as minhas ideias em prática, vou começar a programar através de códigos. E a gente sabe que o Scratch, ele é um jogo que é feito por blocos. Então, esses blocos de programação aí nos ajudam. Ao jogar uma estratégia, é importante saber as regras. Não. Ao jogar uma estratégia, importante é saber que regras o jogo do computador segue. Então, é por isso que é importante, quando a gente for programar, lá no finalzinho do Scratch, naquela página que você vai compartilhar, lá tem a opção de você colocar como se joga. É um jogo que se joga só clicando com o mouse ou é um jogo que se joga com as setas do computador? Então, tem que estar tudo bem detalhado para que quando o usuário vá jogar, ele saiba como jogar, né? É por isso que quando nós baixamos um jogo na internet, você vai lá na loja de aplicativos do celular do seu pai, da sua mãe, aí você baixa o jogo. A primeira coisa que vai ter no jogo é um tutorial. O tutorial vai te ensinar onde você vai clicar, você tem que clicar aqui para começar, você tem que clicar aqui. Então, isso é um tutorial, são as regras, vão te ensinar como você deve lidar com aquele jogo. Na página 26, tem algumas perguntas, e aí eu vou ajudar vocês a responderem, porque eu sei que muitos pais têm dificuldade em responder essas questões. Então, vocês vão anotando aí na apostila. Quem já tem um livro, quem tem um livro aí, anotem, tá? Quem não tem um livro, pode anotar no caderno. É o mesmo livro, porque esse livro é semestral, nós só vamos acabar ele, como nós entramos de férias no mês passado, nós vamos acabar ele somente no final de julho e vamos usar o novo somente em agosto. Então, a primeira pergunta diz assim: pense nos jogos de computador que você costuma jogar, um jogo que você goste. Então, você vai escolher um jogo que você goste e comente sobre esses jogos. No caso, como nós estamos em casa, comente com os seus pais, tá? Comente com os seus pais, seus irmãos, seus primos, se há alguma semelhança entre eles. Então, tem dois jogos que eu gosto. Por exemplo, vou citar aqui jogos bem comuns. Free Fire e Minecraft, um exemplo, né? Free Fire tem alguma coisa a ver com Minecraft? Não, né? O gráfico do Minecraft é algo como se fosse bloquinhos de montar, né? Agora eu não estou bem me lembrando o nome certinho daqueles bloquinhos. E o Free Fire já são personagens em 3D, que eu consigo fazer uma rotação, ver o personagem de todos os ângulos, movimentação melhor, mais eficaz. Então, é totalmente diferente. Então, vocês podem escolher o jogo que vocês quiserem, tá? Vocês escrevam aí se há alguma semelhança entre eles. Eu só citei aqui um exemplo. Segunda questão. Escolha um jogo que você costuma jogar. Escreva abaixo as regras executadas por esse jogo de computador. O que é necessário para vencer esse jogo? Então, é um jogo que você goste. Vou dar um exemplo de um jogo que eu gosto muito de jogar, que eu gostava muito de jogar antigamente, que é Talismã Online. As regras do jogo é fazer as missões que te dão lá no jogo. E o jogo não tem um objetivo a ser vencido. É você fazer batalhas e fazer missões e ficar cada vez mais forte. Isso é o objetivo do jogo. Cada jogo tem um objetivo. Jogos de vencer existem vários na internet, de matemática, de caça-tesouro, de cozinhar, administração. Então, se você gosta de algum desses, você coloca lá, tá?
Ou então, por exemplo, tem jogo de RPG que vence, tipo Free Fire, que eu sei que é popular e tem muitos que gostam. É necessário que toda a equipe permaneça viva, né, para ganhar. Aí vocês copiem aí na segunda questão, tá? Terceira, digite o seguinte endereço no navegador da internet. Aí tem o endereço. Esse endereço corresponde a um jogo de corrida. Jogue algumas vezes e escreva abaixo o que acontece ao responder corretamente as perguntas. E o que acontece ao dar uma resposta errada. E depois a quarta, escreva o que acontece no fim do jogo. Então, nós vamos acessar esse joguinho aqui, tá ok? E vamos ver o que acontece. Então, espere um minutinho, que é já que a gente continua no site. Então, gente, como eu havia dito, nós ficamos na terceira questão da página 26, que mandava a gente entrar aqui nesse link, né? E ver o que acontecia com esse jogo. Então, vamos clicar aqui, quando vocês entrarem, vocês cliquem aqui, ó, na bandeirinha verde, tá? Para começar o jogo. 2 mais 3, 2 mais 1, 3. 7 mais 9, 16. Então, você vai acertando as perguntas, tá? Ai, virar para baixo. 8. Ai, é. Então, eu consegui ganhar, tá? Então, nós vamos responder a letra B, o segundo pontinho, que diz assim: o que acontece ao dar. Não, o primeiro pontinho, desculpem. Jogue algumas vezes e escreva abaixo o que acontece ao responder corretamente as perguntas. Então, vocês vão responder assim: o coelho começa a se movimentar em direção à linha de chegada. Então, vocês vão copiar isso, tá? Vocês vão copiar. O coelho começa a se movimentar em direção à linha de chegada. Então, eu respondi todas as perguntas certas. Nós vamos jogar novamente, porque a segunda faz a seguinte pergunta: o que acontece ao dar uma resposta errada? Agora nós vamos ver o que vai acontecer, tá? 4 mais 6 é 10. Agora eu vou dar uma resposta errada aqui. Vou dizer que é 10. Então, olha o que acontece. Então, quando eu dou uma resposta errada, gente, o meu coelho volta. Ele vai voltando, né? Então, toda vez que eu der uma resposta errada, o meu coelho vai voltar. Olha aí, ó. Vou dar algumas respostas certas aqui para ele ir para frente, depois para vocês verem ele voltando, tá? Então, olha aí, ó. Ele vai voltando, tá? Quando eu dou uma resposta incorreta. Então, gente, a gente vai responder a segunda. O que acontece ao dar uma resposta errada? Você vai responder assim: o coelho regressa. O coelho regressa o seu progresso. Então, o coelho volta. Se ele tiver andado 3 vezes e você errar, ele vai voltando. Então, o coelho regressa o seu progresso e fica mais longe da linha de chegada, tá ok? O coelho regressa ao seu progresso e fica mais longe da linha de chegada.
É o pontinho número 2, tá? Da terceira questão. Agora vamos para a quarta questão, que diz assim: escreva o que acontece no fim do jogo. Então, gente, o que acontece? Se você responder as questões certas antes do primeiro coelho, do coelho que está aí, coelho azul, você vence. Se ele chegar na linha de chegada antes de você, você perde. Então, o que acontece no fim do jogo? Vocês respondam assim, ó. Se o coelho azul chegar primeiro, eu perco. E se eu chegar primeiro, eu ganho. Então, o objetivo do jogo é esse: acertar mais rápido que o outro coelho para você ganhar, tá ok? Então, agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem programar qualquer jogo que vocês verem no Scratch que vocês acham legal. Estamos aqui nessa página, né, do coelhinho. Então, eu quero programar um jogo igual a esse. O que eu vou fazer? Você vem aqui nessa daqui, ó, ver por dentro. Clica, que ele já vai te dar todos os scripts que ele usou. Ele usou esses scripts para o coelhinho amarelo, e quando eu clico aqui embaixo, ó, aqui no coelhinho azul, ó, vocês estão vendo o coelhinho azul aqui, ó? A setinha tá aqui balançando. Ele me dá os scripts do coelhinho azul, tá ok? Então, agora a gente vai fazer uma programaçãozinha, vamos programar, tá bom? A nossa própria corrida.